name rights, então. Vamos falar dos name rights aí, né? Desde o começo da semana, o Neto, acho que puxou, se eu não estou errado, foi o Neto que puxou esse bonde aí para falar de name rights essa semana, que deve ter virado o assunto mais comentado aí na internet, principalmente no meio esportivo, e até acaba fugindo um pouco do meio esportivo, né? Você vê, por exemplo, várias empresas meio que surfando na onda aí do Corinthians, interagindo com torcedores, empresas que não tem nada a ver nem com o Corinthians, nem com o campo esportivo, na verdade, né? Hoje, só hoje, no dia 20 de agosto, se eu não perdi nada aí, acompanhando o noticiário do Corinthians ao longo do dia, 6 empresas tiveram os nomes vinculados de alguma forma aí à possibilidade de name rights da Arena Corinthians. A Amazon foi citada pelo Chico Lang, né, o renomadíssimo jornalista Chico Lang. A Neoquímica, do grupo Hypera Pharma, Era foi citada. Hipermarcas, né? Virou Hiperafarma tem uns anos aí. Pois é, mas é do conglomerado ali farmacêutico, né, de laboratórios, de farmácia. Essa já foi citada por um perfil aí que costuma cravar várias informações relacionadas ao Corinthians, escalações, o @análise fiel nas redes sociais. E aí outras 4, Samsung, Magazine Luiza, Emirates e Claro, foram mencionadas pelo também jornalista Jorge Nicola, como empresas aí que estão conversando, pelo menos conversaram aí recentemente, com o Corinthians, e seria uma dessas 4, né? Ou, como eu citei aqui, são 6, na verdade, de diferentes fontes enfim, origens aí da onde vão surgindo os nomes, né? Lembrando que no caso do Neto, ele disse ter a informação, guardou e falou, ainda deu uma pista de que seria uma empresa que já estampou a sua marca no uniforme do Corinthians. Nós do Meu Timão também estamos apurando, né? Nós aqui que estamos na tela conversando com vocês, as outras pessoas, muitas pessoas que trabalham também no Meu Timão, que aos poucos vocês vão conhecendo todo mundo aqui, né, nas partes de vídeos do canal, mas até o momento não conseguimos confirmações, então seria leviano da nossa parte cravar qualquer coisa sem ter essa informação confirmada, né? Eu sei que um passarinho me passou aí um princípio de informação que, até onde eu sei, o meu colega Iago Rudá também tem aqui. E assim, seguiremos em busca das informações completas, certo? Completas, com responsabilidade, checadas. O que eu posso falar, que eu sei e posso falar, aí é uma coisa que eu apurei, eu confio nisso, não é a Samsung. Isso é uma apuração minha, não seria a Samsung a empresa que vai fechar o name rights com o Corinthians, né? Dessas todas aí que muita gente vem citando e falando, e que de fato casaria com o que o Neto falou, no sentido de já ter patrocinado o Corinthians. Inclusive um patrocínio histórico, né? Que formou muitos corintianos aí da minha geração, acho que até um pouco mais novos. E a segunda coisa, que eu acho que até é a mais relevante para se falar, é que internamente, conversei hoje com pessoas ali de dentro do Corinthians, internamente não está pegando bem no Corinthians esse festival de citação pública a empresas, diversas empresas nas redes sociais. Em que sentido que não está pegando bem? O pessoal entende que essas marcas, como eu falei aqui na abertura do assunto de name rights, elas estão surfando mesmo na onda do Corinthians, né? A própria Samsung interagindo com torcedores nas redes sociais, ela não está errada de fazer isso. Do ponto de vista do marketing, inclusive, isso é uma boa estratégia para a empresa. Mas não deixa de ser o fato de empresas estarem, de certa forma, ganhando visibilidade aí às custas de um abacaxi corintiano, eu diria, né? Que é essa promessa dos name rights, que vem desde muito antes da inauguração da Arena Corinthians, e a torcida do Corinthians sempre inflamada com isso, né? E dessa vez, como há muito tempo eu não via essa movimentação toda nas redes sociais de parecer que vai, e no fundo não há uma confirmação hoje de que está na iminência de ser anunciado. Dito tudo isso, queria ouvir de vocês aí, como vocês enxergam essa situação de tantos nomes pipocando, o próprio Corinthians soltando a nota oficial, no caso da primeira declaração do Neto, essa história das empresas interagindo nas redes sociais. Como que, e se vocês têm alguma informação também, queria ouvi-los e ouvir a Fiel também, colocar aí os comentários na tela.
Ó, Faraldo, a gente até falou na segunda-feira, né, que a gente fez o programa. Cara, eu não, sinceramente, não teria por que o Corinthians fazer mistério se já tivesse uma negociação tão avançada assim para ter o name right. O maior interessado em vender esse direito de estádio é o Corinthians, tanto que está tentando desde 2012 aí praticamente não consegue, são 8 anos já nessa toada. Então eu não imagino que esteja que tenha um negócio tão certo assim, tão avançado. Faz sentido ter esse buzz, né, como o pessoal fala, tão perto do aniversário do clube, perto das eleições, né? No mundo ideal de todo mundo, quando a gente chega no 1º de setembro e fala, ó, agora temos o name right, a dívida com a Odebrecht foi zerada e, meu, o Corinthians vai detonar a partir daqui, né? Seria o mundo de conto de fadas, conto de fadas. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça, sinceramente. Depois de tanto tempo assim ouvindo, tal empresa vai fechar, tal empresa está muito perto, eu só acredito se eu vir o contrato assim na minha frente assinado e bem registrado. É que existe um diferencial nesse contexto todo de que o Corinthians está vivendo um ano de eleição, o que por si só já é meio atípico, e nos bastidores é de conhecimento de todos aí É, também, que pela primeira vez em muito tempo o Corinthians vem como oposição considerada forte aí nos é. bastidores, né? Só E para só pra fechar aqui, tem um rapaz aqui que falou: 2014, o estádio é desse ano, mano. Mas o estádio começou a ser construído em 2010, né? Então as negociações para o name right, elas ocorriam. A primeira que eu me lembro foi em 2012, né? O primeiro a falar foi em 2012, quando o Corinthians esteve perto de fechar, mas não quis fechar por um valor baixo. Assim, o Andrés manteve aqueles 400 milhões desde o começo e acabou não conseguindo. É verdade. O Trozo, tem uma pergunta aqui do Cleiton, ele está perguntando se o Corinthians receber esse valor aí de naming rights, o que o Corinthians faria com esse dinheiro, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Primeiro, assim, sobre essa questão dos naming rights. O Corinthians precisa vender essa propriedade, né? O direito do nome da arena é uma propriedade do Corinthians também. Ele está vendendo isso está no mercado há um tempo, já o Trozo explicou muito bem. 8 anos aí o Corinthians tentando vender essa propriedade e até agora não aconteceu. Mas ela não aconteceu por vários e vários motivos, né? Teve o problema da crise econômica pelo qual o país passou, o próprio problema político, né, do país, várias empresas brasileiras com problemas financeiros por conta de vários e vários escândalos de corrupção e tudo mais. Mas, enfim, é importante que o Corinthians venda essa arena justamente para o Corinthians trabalhar a quitação dela, né? Hoje a dívida com a Caixa é de mais de... A Caixa cobra, né? O Corinthians entende que precisa ser renegociado. Mais de 500 milhões de reais com a Caixa. Tem também a Odebrecht, o Corinthians diz que já está bem alinhado assim, para quitar esse valor com o CIDs, né? O Corinthians daria o CIDs, a Odebrecht quitaria a dívida, até porque a Odebrecht tem coisas no contrato que a Odebrecht não cumpriu, e o Corinthians entende, sei lá, eu não sei se o termo jurídico é o correto, mas enfim, ter sido lesado pela empresa por não ter cumprido parte do contrato, né? Enfim, se for esses 400 milhões, 380 milhões que o pessoal está falando, esse dinheiro muito provavelmente seria usado para sentar com a Caixa Econômica Federal e renegociar a dívida, né? Não, talvez não totalmente esse dinheiro para ser usado para negociar essa dívida, mas grande parte para o Corinthians se livrar desse problema que é uma dívida gigante pela construção do seu estádio, né? Assim, eu acho que como a gente disse, são CNPJs diferentes, então o name right estaria praticamente integralmente para lidar com a dívida. Precisaria ver a forma de pagamento também, como seria o fluxo de pagamento, se eles iam dividir, se fechar por 20 anos, 20 vezes, ou ia ter um grande adiantamento para depois ir parcelado, enfim, são detalhes que a gente precisaria saber da negociação para dar uma opinião mais embasada, né? Fica muito na teoria aqui. Mas eu imagino que se tenha uma entrada razoável, às vezes vai 40%, 50% do valor e o resto seja pago de maneira paulatina e, obviamente, ajudaria muito no pagamento das prestações da Caixa. Acho que até o ponto de, controladamente ali, o Corinthians começar a ter até lucro com o estádio, ainda que não seja um grande lucro, mas conseguir usar um pouquinho do dinheiro da bilheteria para si só. Justamente. Assim, é uma propriedade que tem muito valor. Tipo, o nome da Arena Corinthians tem muito, muito valor.
Quem acompanha os esportes americanos, a maioria acho que quase todas as arenas da NBA, os estádios da NFL, são nomes de empresas. As empresas pagam para ter o seu nome ali falado, porque é justamente a exposição da marca, né? E aí a gente volta para o que o Faraldo falou no começo, que tem várias empresas aí, que algumas delas que possivelmente nem estão negociando com o Corinthians, nunca tiveram uma conversa nem nada, que estão surfando nessa onda, assim. Porque o Corinthians está de manhã até o fim do dia no noticiário, é uma marca gigante. Então, você atrelar o seu nome ao Corinthians é um grande investimento. A Arena Corinthians, né, também é um grande investimento. Então, tem esse problema aí de exposição de marca, exposição do Corinthians, enfim. É muito complexo falar sem ter, de fato, uma informação. Assim, olha, o Corinthians negocia. Não existe isso, a gente não tem essa informação. Então fica tudo no campo das ideias, o que poderia acontecer, como poderia ser feito, quais empresas poderiam estar negociando o Corinthians. Então fica muito difícil falar, sendo que não existe um fato concretizado nessa história toda de naming rights que deixa a torcida tão ansiosa, né?